Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 2/3/2026, segunda-feira, começando mais uma semana e trazendo para vocês informações de Ripple XRP. Quando o mercado dá essa queda, desde o máximo, do próprio BTC, Ethereum, XRP e outras criptos, nós investidores de criptos de longo prazo, os famosos holders, tem que ter ali um caixa, sempre deixar um pouco ali para quando acontece esse tipo, de queda no mercado, não somente no mercado cripto, mas no mercado de ações também ali nos Estados Unidos, ouro, o próprio ouro, prata que deu uma queda esses tempos para trás, precisamos sempre ter ali uma reserva para poder entrar no mercado nessa queda. Um analista afirmou que 99% dos investidores em XRP perderão tudo. São aqueles, investidores que entram no mercado agora, com aquele FOMO, de alta, vou entrar agora porque vai subir, não vai parar de subir, vou perder ali essa oportunidade. E é na hora que os grandes investidores, os chamados baleias, começam a realizar lucro e você fica preso ali perto do topo, O XRP, que saiu de menos de 50 centavos, de dólar lá em novembro de 2024 para junho ali, junho, julho de 2025, bater US$ 3,66. E agora, XRP está perto ali, de 1,33, 1,35, Então caiu muito mais ali do seu topo, que é, como eu falei, a hora, de ter ali um pouco, em caixa para poder fazer, um preço médio, para você poder comprar mais XRP. Se você acredita na moeda, você tem que ter paciência a longo prazo, O XRP, que está apresentando mudanças críticas nas atividades on-chain que pode afetar o preço e até os resultados para nós investidores. E quem trouxe, pessoal, uma informação muito importante é o Steph Crypto, que explicou recentemente esses desenvolvimentos. Ele enfatizou, pessoal, que as atividades das baleias mudou desde dezembro do ano passado. Vendas em larga escala dominaram, o mercado durante esse período, contribuindo tanto para correções de preço quanto, para tendências lateral prolongada. E segundo o STEP, o volume de vendas por grandes investidores diminuiu ao longo do tempo. E ele observou ainda que esses grandes áreas vermelhas, que ele coloca ali no vídeo, estão se tornando menos significativas, que a pressão de venda dos grandes investidores, chamados baleias, está diminuindo. E essas mudanças sugerem que as baleias estão menos dispostas a desfazer de XRP nesses valores atuais, o que poderia levar a uma reviravolta significativa no preço do token. Como, o XRP, como eu mencionei em junho, julho ali de 2025, bateu seu topo em 3,66, muitos, investidores realizaram um lucro forte. Principalmente, os grandes ali que investem muito, qualquer alta que dá, já tem um lucro muito forte. Ainda mais XRP saindo de 50 centavos em menos de 6 meses para bater 3,66. Daí, pessoal, como o mercado em geral, BTC hoje vale em torno de 67 mil dólares, levou o mercado cripto para a queda. Outros investidores, começam a comprar agora na queda, que realmente é o que importa, Vende na alta, compra na queda. E os investidores de longo prazo, os holders, como eu, como você que está assistindo o vídeo, quer levar o XRP pelo menos até 2030. É a hora então de comprar, Essa mudança sugere então que as baleias estão menos dispostas a desfazer do XRP nesse preço atual. O Steph também destacou uma métrica importante da Glassnode que está focada no BTC, que rastreia a capitulação de investidores de varejo. E essa capitulação, ocorre como uma grande parcela de pequenos investidores que encerra suas posições,
frequentemente, né, com prejuízo. Ele explicou que níveis recordes de capitulação têm sido historicamente um forte sinal de condições de mercados favoráveis. E daí, pessoal, o que acontece com essa alta que teve, né, no ano passado de XRP 3,66? Muita gente comprou nessa alta forte. O mercado começa a cair, começam a se desesperar e começam a vender mesmo no prejuízo. É aonde, né, eles perdem toda a sua posição no lugar de colocar aquele dinheiro de investimento, né, para longo prazo. E ele disse ainda, né, o Steph, normalmente as recuperações acontecem quando o varejo capitula. Ele sugere que os detentores de XRP podem estar entrando em um período em que os ganhos potenciais são maiores, especialmente para os investidores que permanecem no mercado. E daí ele trouxe um outro gráfico, né, ali no vídeo analisando que mostra que a relação entre lucro e prejuízo líquido não realizado no XRP. Essa relação reflete, né, se os detentores estão em geral com lucro ou prejuízo. Ele explicou que uma queda para perto de zero ou abaixo disso implica que a maioria dos detentores estão no ponto de equilíbrio ou com prejuízo, né? Atualmente, uma parcela significativa dos detentores está nesse prejuízo. E historicamente, essas condições também representam fortes pontos de entrada para os investimentos, sugerindo que os investidores pacientes podem se beneficiar caso o mercado se recupere, né? Esses detentores de XRP em situação de prejuízo, né, que eles vendem com essa queda, né? Eles ficam ali ansiosos, vê que o mercado está caindo e fazem ali, né, essas vendas, né, mesmo no prejuízo. O Steph também analisou os gráficos mensais de longo prazo no XRP, observando que os principais níveis de suporte que datam em 2017 permanecem intactos. O token continua sendo negociado acima dessas médias móveis, reforçando a tendência geral de alta. Ele enfatizou que, embora o momento exato seja incerto, a tendência de longo prazo permanece favorável, né? Apesar desses sinais, né, positivos, a análise de Steph destaca os riscos, né, para a maioria dos investidores. Sua sugestão é de que 99% dos investidores perderão tudo. Ressalta que muitos investidores de varejo podem não suportar essa volatilidade do mercado, aqueles que não entendem os sinais on-chain ou vendem durante flutuações de curto prazo, corre o risco então de perder o capital, né? Ficar ansioso e vender na queda. A análise de Step mostra uma queda nas vendas por parte, então, ali das grandes empresas, uma capitulação recorde, né, por parte dos investidores de varejo e tendências favoráveis de longo prazo, e a maioria dos detentores enfrentam então essas perdas, aumentando o risco de liquidação. As condições atuais oferece uma janela de alto risco e alto retorno, com trajetórias do XRP dependendo do comportamento das grandes empresas e dos investidores de varejo. Então, o que ele traz aqui, pessoal? Muita coisa ainda está acontecendo com o XRP, muitos ETFs para entrar, muitas empresas, né, fazendo essas reservas de XRP, e principalmente, né, a utilidade aí de pagamentos transfronteiriços, né, esse sistema financeiro que é onde é muito antigo em muitos países e pode adotar o XRP, levando o XRP ao longo prazo a números aí, né, de 2 até 3 dígitos. Então, pessoal, o que acontece? Você tem XRP, comprou ele na alta, tem a caixa sempre para ir comprando, mesmo na alta, mesmo na queda, tem que ir adquirindo aí XRP, né? Principalmente se você acredita, tem que ter paciência, né? E se caiu e você, né, vê que está caindo muito, não venda, porque se vender, como traz o Step, né, vai ter um prejuízo e você pode perder todo o seu capital. Então tem que ter a ciência dos riscos, é claro, né, mas sempre com cautela e, como eu falei, confiar no investimento, principalmente do XRP, que muita coisa está acontecendo nesse mercado financeiro, né, nesse mercado tradicional aí financeiro, aonde o XRP tem a sua maior utilidade. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.